com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Começando agora o cafezinho, dá bom dia pra ele, Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Laís, bom dia ao nosso ouvinte que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, né? Hoje, pós-feriado, 7 de setembro, muita movimentação política e, claro, a gente aqui repercutir os fatos que aconteceram aí no meio político. Isso aí, Mário. Silvio Costa Filho no Ministério, já tem data para assumir? Ele deve assumir hoje, não acho que vai dar amanhã, não vai dar segunda-feira, né? Mas aquele que hoje vai ser a solenidade, está se organizando, né? Porque vai deixar um ministério e aí um deputado federal, uma vaga de deputado federal e vai assumir o ministério, aí muda muita coisa, porque tem a equipe que trabalha com ele, que deve ser deslocada para o ministério. O bispo Océsio deve assumir no lugar dele, e aí também tem aquele trâmite da equipe do bispo, que vai ser nomeado também. Mas, enfim, é uma situação que envolve a eleição desse ano, na verdade envolve a indicação dos republicanos, né? Não é o partido inteiro que entra. Ontem o governador de São Paulo já emitiu nota, né? O Tarcísio de Freitas disse que o partido não entra no governo. É uma indicação pessoal do presidente Lula. E o Silvio Costa Filho vai ser o elo, né, dos republicanos que tem muito voto na Câmara para que esse partido comece a votar o governo. O governo, na verdade, não consegue aprovar nada. Assim, sem ter a negociação, né, com a Câmara, e agora vai tentar com os republicanos e também com o André Fufuca do PP, né, que eles possam ser os mediadores entre essas duas legendas aí, para que possam, de repente, trazer mais votos para o governo. É difícil, o PP é um partido que tem muitos deputados evangélicos. Né? É um partido dividido, né? A maioria dos evangélicos não vota no PT, então tem essa questão. O André Fufuca, vazaram vídeos dele esculhambando o presidente Lula, votando pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que foi uma péssima escolha do PT, repercutiu muito mal. Eu vi páginas da esquerda criticando a nomeação do André Fufuca. Tinha outro nome no partido que pudesse servir de indicação Tinha também? vários, né, Laís? O PP tem, sei lá, 70 deputados. Então poderia ter escolhido um dos 70 aí. Mas aí escolhe, parece que é... Olha, o PT parece que não aprendeu nada. Passou por essa crise toda, viu o Temer chegar ao poder, viu o Bolsonaro chegar ao poder, mas parece que não aprendeu nada. Continua fazendo o mesmo tipo de negociação com o Centrão, trazendo pessoas para o governo que não são do mesmo pensamento ideológico, que outrora criticaram bastante, como é o caso do André Fufuca. Silvio Costa Filho, não. O pai dele, o ex-deputado Silvio Costa, ele, na época do impeachment de Dilma, ele defendeu com unhas e dentes a presidente Dilma. Né? Tem uma questão muito mais ideológica do que o próprio Silvio Costa Filho. Mas aí o Silvio Costa Filho, eu lembro que ele saiu da Frente Popular, depois ele retorna, mas devido ao pai dele, né, até que merece, né, essa indicação. Agora o André Fufuca não tem a menor necessidade, é uma crise que a esquerda gera, sem necessidade, o PT gera para dentro da esquerda, né, com setores criticando. Você tira uma Ana Moser, né, que é uma medalhista olímpica do poder, do Ministério, para uma técnica, para indicar um político que não tem a menor qualificação técnica. Ela até falou, né, que vê isso como um esquecimento do esporte, né? E falou que é uma pena que as promessas de campanha não tenham sido cumpridas e tenham sido esquecidas com tão pouco tempo de governo. Então você gera uma crise, ela sequer recebeu um telefonema do presidente Lula. Então, assim, foi meio que soube pela imprensa, é muito chato isso, né? Verdade. O que aconteceu com a Ana Moser, né, que medalhista olímpica, toda uma história no esporte, fez campanha para o presidente Lula, enfim, né, o pessoal vai se decepcionando muito cedo e dando munição à oposição, né, para que ela possa se reorganizar. Ana Moser vai votar em Bolsonaro? Não vai votar em Bolsonaro. Mas sai arranhado o relacionamento. Sai arranhada a história, né, o presidente Lula teve a chance de novo de limpar o nome dele do ponto de vista político, né, porque essa história
virou todo mundo na hora contra a Lava Jato, não sei o quê, mas nada espalha os escândalos de corrupção, nada apaga os escândalos de corrupção que teve no governo do PT. Né? Então parece que eles não aprenderam nada e estão fazendo tudo do mesmo jeito, aliança com gato e cachorro, no bom sentido da palavra. Né? Isso eu falo do André Fufuca. Acho que o Silvio Costa Filho, ele é um dos políticos mais de qualidade que a gente tem aqui no estado de Pernambuco. Agora o André Fufuca, achei muito ruim a escolha dele. Voltando ao Silvio Costa Filho, que é aqui do nosso estado, é uma pessoa que já teve, inclusive, aqui na Rádio Cidade, inclusive uma vez que eu fui em Brasília, eu entrei ao vivo com ele de lá, né, com o deputado Silvio Costa Filho. É uma figura bastante carismática, que tem um mandato muito bom, e automaticamente ele se coloca no jogo para 2026. Aí você diz, mas sim que se coloca, porque todo mundo que vai para o ministério depois aparece em alguma vaga no executivo. Então, quando o Silvio Costa Filho, que já havia sido cotado para ser senador na eleição desse ano e não conseguiu, porque era só uma vaga, automaticamente ele se gabarita aí para disputar a eleição de 2026 numa possível chapa de João Campos. Ou na vaga ao Senado, ou até mesmo na vaga de vice-governador. Né? Porque é um cara muito jovem, é um cara que é bastante antenado com o que acontece na política, diferente do pai dele, porque veja, o Silvio Costa pai, né, era daqueles políticos brigões de ir para o microfone, de fazer confusão, de debater. No impeachment de Dilma, ele foi um dos deputados que mais brigaram contra o impeachment. O Walter dizia que ele ia ter um infarto naquela Justamente, época. E acabou tendo depois, né? Mas ele não, o Silvio Costa Filho é muito mais da conciliação, é muito mais da conversa, é outro estilo de fazer política. E está chegando mais longe do que o pai, né? E muito mais jovem. Porque o Silvio Costa, ele foi o máximo deputado federal. Silvio Costa Filho já consegue virar ministro. Então ele já avança um pouco mais do que o pai. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser um cara que vai ter um futuro brilhante na política. Porque ele chega no ministério e o ministério abre as portas para outras questões que envolvem mais na frente. Veja o exemplo, por exemplo, de Eduardo Campos. Eduardo Campos era deputado federal, virou ministro da Ciência e Tecnologia do primeiro governo Lula. Depois ele, consequentemente, vira governador, né, e iria disputar a presidência da República. Você vê a Luciana Santos, né, que foi ministra também na outra gestão, acabou sendo vice-governadora, prefeita de Olinda e por aí vai. Então, o Ministério ele dá uma projeção para que o político ele possa disputar alguma coisa. O Mendonça Filho foi ministro, a vaga no Senado. O Bruno Araújo foi ministro, a vaga no Senado também. Então, esse pessoal acaba, né, quando chega lá, acaba criando uma musculatura política que mais na frente o permite que ele vá disputar uma eleição para a majoritária. Tem mais visibilidade, né? Mais espaço para mostrar ações também, né, Mário? E depende muito, sabe, Laís, de como a pessoa vai atuar. E você vai olhar, o André de Paula é ministro da Pesca. Realmente é um ministério que não dá tanta visibilidade assim, porque é uma área que é muito pouco explorada no Brasil. Mas o ministro de Portos e Aeroportos, não. Né? Por exemplo, imagina se na gestão de Silvio Costa Filho o aeroporto de Caruaru sai para valer. Imagina se essas histórias das passagens aéreas que o pessoal está querendo fazer aí no preço popular de R$200, R$300, ele consegue criar o Bolsa Passagem, um exemplo assim, e tira do papel isso. Então vai ser na gestão dele, então ele vai ter um legado. Você veja, o Mendonça Filho foi ministro da Educação, ele fez, na minha opinião, um bom mandato no MEC, voltou para ser deputado federal. Né? Então, assim, depende muito de como você vai atuar lá no ministério, para que depois você possa colher os frutos lá na frente. Então, Silvio Costa Filho, se ele tiver, né, autonomia, ele tem, e eu estou tentando inclusive entrevistar ele tem Caruaru talvez como um ponto que seja o ápice dele, né? Ele consegue virar a história desse aeroporto de Caruaru, que a gente tanto clama aqui, que é um aeroporto que é bem esquecido do ponto de vista das autoridades. Não é possível que uma cidade que tenha essa pujança, esse porte que Caruaru tem, né, de econômico, de influenciadora de mais de 60 municípios aqui da região, a gente não tem um aeroporto digno de receber voos, né, um aeroporto que tem uma rota comercial. Então, acho que pode ser um caminho aí, né, para que ele possa atuar de fato. E essa história das passagens,
Tem o aeroporto de Garanhuns também. Serra Tem a melhoras nos aeroportos de Serra Talhada e Garanhuns. Enfim, então ele pode interiorizar, né, a questão dos aeroportos. É uma situação de outro mundo não, viu? Não é nada basta ter absurdo, um pouquinho de vontade política e ele pode ter uma visibilidade muito grande. Né? O Porto de Suape também merece uma atenção melhor aí, né, do ponto de vista disso. Então, o Silvio Costa Filho, ele entra com a faca e o queijo na mão para que ele possa aí alçar voos maiores nos próximos anos na política. E não brinque não, viu? Se esse voo maior já for na eleição de 2024, o ano que vem. Acho precoce e acho que o foco dele é outro, porque ele é aliado de primeira ordem de João Campos, primeira linha de João Campos, né? E João Campos é candidato à reeleição. Ele vai trocar o vice. Ele pode escolher Silvio Costa Filho, dizer, chegar e dizer, vem para cá, porque eles têm uma atuação muito forte. Só que eu vejo a reeleição do João Campos de uma forma muito tranquila para ele lá. Eu não vejo um adversário assim, para você olhar para João Campos e ficar pensando, rapaz, quem seria o adversário de João Campos hoje? E teoricamente já está num tempo, né, Mário, de surgir esse nome. De surgir esse nome. Não vai ser Isabela de Roldão. O voto dela em Raquel, na eleição do ano passado, praticamente tirou essa condição dela. E eu recebo material da senhora Isabela de Roldão, o foco dela é muito mais da visibilidade para uma candidatura a deputada estadual. Então, acho que Isabela de Roldão, ou até vereadora mesmo do Recife, que ela já foi, né? Eu acho que o PDT vai apostar nela para ser vereadora, mas a vaga dela de vice-prefeita ela deve perder. Então, o João Campos deve escolher outro nome e vai ser um nome que agregue mais valor do ponto de vista de voto e também o provável prefeito em 26, caso ele vá disputar a eleição para o governador. Porque isso também pesa, sabe, Laís? Porque quando João Campos escolher o vice dele, vamos supor que ele seja eleito, né, reeleito. E em 2026, ele ganhando ou não a eleição para o governo, em abril de 26 ele tem que sair do governo do estado, como Raquel saiu ano passado aqui da prefeitura de Caruaru. Então, um novo prefeito vai ter um mandato lá, ou prefeita, de 2 anos e meio praticamente, como está tendo aqui o Rodrigo Pinheiro, aqui em Caruaru. Então, é uma situação que eles vão pensar muito. O PT também quer a vaga, né, porque o PT está lançando nomes aí de pré-candidatos, como é o caso do ex-prefeito João Paulo, enfim, de pessoas que estão aí aparecendo, né, como prováveis candidatos a prefeito ano que vem. Então, o PT já coloca os nomes para também barganhar essa vaga de vice. Então vai ser um mapa, um xadrez, um jogo muito bem montado, mas que o Silvio Costa Filho, de fato, ele entra para valer nesse jogo a partir do momento em que ele muda o patamar. Hoje ele mudou o patamar. E além disso, ele vai tentar colocar o Bispo Ossésio também na mesma linha de pensamento dele, que é outra linha de pensamento. O Bispo Ossésio é mais voltado para a direita, né, um evangélico, mas aí ele não tem nada a ver com o Lula ter indicado, né, o Silvinho para o ministério. Agora, o Bispo Ossésio vai votar de acordo com o que Silvio Costa Filho pedir. Porque se ele começar a votar contrário ou se posicionar contrário, ele diz, se você continuar, eu vou votar para a minha vaga de deputado federal. Né? Então, ele automaticamente garante mais um voto aí para a base do governo Lula. Enfim, são 2 nomeações de ministérios. Uma muito boa, que é a do Silvio Costa Filho, e uma muito ruim, que é a do André Fufuca, principalmente no lugar de quem ele entrou. Que o governo Lula tem poucos técnicos no ministério. E um ministério que tinha técnico, no caso, uma pessoa da área, uma técnica, era Ana Moser. E Lula trocou Ana Moser por um deputado bolsonarista e do Centrão. São as coisas... Eu acho que é isso que escolhamba a política. Tanto criticado, né? Pois é. E eu não sabia quem era esse tal de André Fufuca. Eu confesso que eu não sabia. O nome dele veio mais à tona para o nível nacional mesmo agora. Mas aí quando ele é nomeado, a mídia estava só esperando. Quando saiu a nomeação dele, pegaram o vídeo dele votando contra o impeachment da presidente Dilma. Aliás, a favor do impeachment. Aquelas votações ridículas, né? Pela família, por não sei quem, por não sei quem. E o segundo, um vídeo dele no ano passado, com o Bolsonaro no Maranhão, ele fazendo campanha a favor de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro merecia ser reeleito por diversos fatores. E acabou aí, né, esses 2 vídeos viralizando nesse fim de semana, inclusive gerando críticas da esquerda que não apoiava
primeiro, a saída da Ana Moza do jeito que foi, porque a Ana Moza acabou saindo reclamando bastante. E segundo, a indicação do André Fufuca. Mas, como eu disse no começo, parece que a turma do PT não aprendeu nada. Mário, você fala mais de política amanhã cidade. Isso mesmo, Laís. Numa cidade a gente vai repercutir um pouco o 7 de setembro. Sim. Ontem foi o dia dos desfiles pelo mundo, Você aliás, esteve pelo no Brasil. A gente Palanque, esteve né? lá no Palanque e eu converso com o Renata um pouco sobre isso. Combinado. Bom, obrigado, Mário. Até segunda-feira. Até.